Olá! Na aula anterior, vimos um pouco da relação estabelecida entre gêneros e tipos textuais. Inclusive, apresentamos uma tabela que tem como objetivo facilitar a análise dessa relação entre ambas as categorias. Agora, examinaremos detalhadamente as 5 diferentes categorias que expressam esse vínculo. Gêneros textuais narrativos. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vejamos então alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. Romance, novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas. Gêneros textuais descritivos. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, ou seja, do emissor. São exemplos de gêneros textuais descritivos. Diário, relatos, biografia e autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncios de classificados. Gêneros textuais dissertativos. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, ou seja, apresentação, antítese, ou seja, desenvolvimento, nova tese, conclusão. Exemplos de gêneros textuais dissertativos. Editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Gêneros textuais expositivos. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Vejamos alguns exemplos de gêneros textuais expositivos. Seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionários. Gêneros textuais injuntivos. O texto injuntivo, também chamado de texto instrucional, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor, ou seja, o emissor, objetiva orientar e persuadir
o interlocutor, ou seja, o receptor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Vejamos alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos. Receita culinária, propaganda, bula de remédio, manual de instrução, regulamento, textos prescritivos. Bom, depois de conhecer um pouco mais os gêneros textuais, você pode continuar aprendendo através de nosso material de apoio. Lá, além de outros conteúdos e muita informação, você encontrará diversas atividades. Não se esqueça, é sempre tempo de aprender. Obrigado!